Oi, gente, hoje eu falo da coletânea de contos Gradações, Páginas Soltas, da Carmen Dolores, pseudônimo de Emília Moncorvo Bandeira de Mello. Já fiz um episódio de podcast sobre ela. Nós leremos uma obra dela no nosso clube de leitura clássica Sem Classe, o clube do podcast. Nós leremos A Luta em agosto. Então quis trazer essa outra obra, uma obra anterior que ela publicou antes mesmo de ficar tão famosa como cronista, especialmente no jornal O País. Essa obra foi publicada originalmente em livro em 1897, a minha edição é de 1989, pela coleção Resgate da Presença Edições, em conjunto com o Instituto Nacional do Livro, que foi uma coleção muito importante de resgate, né, de autores e autoras esquecidas pela historiografia literária brasileira, ou então pouco lidas pelo público leitor em geral. E aqui nós temos introdução, notas e organização da professora Maria Angélica Guimarães Lopes. Eu já falei dessa autora quando eu comentei um livro dela aqui, Coreografia do Desejo, 100 anos de ficção brasileira. E na introdução, a Maria Angélica já menciona que, famosa em sua época, traduzida para o inglês uma década após sua morte, hoje, contudo, Carmen Dolores desapareceu da história da literatura brasileira. Esta reedição de Gradações tenta prestar homenagem a uma escritora de valor e também iniciar a recuperação de sua obra para o público leitor de nossos dias. Veja que essa é uma edição de 1989. Nós estamos até hoje falando que essa escritora está sendo redescoberta. E eu menciono isso em muitos vídeos aqui, como nós prendemos essas escritoras no próprio silenciamento quando a gente repete esse discurso de que a escritora foi redescoberta recentemente. Não foi redescoberta recentemente. Nós temos aqui uma edição de 1989. Como assim ela continua a ser redescoberta? Então, quando a gente usa essa narrativa de perpétuo redescobrimento da escritora, é como se nós a silenciássemos também nesse processo. Então, eu acho interessante colocar essa pergunta para vocês, né? Como que a gente tira essas escritoras do silenciamento se nós mesmos continuamos perpetuamente taxando e rotulando essas escritoras de silenciadas e dizendo que elas foram redescobertas recentemente, quando na verdade não são. Elas estão presas num ciclo de redescoberta e esquecimento há muito tempo. Como quebrar esse ciclo é a minha pergunta. Pois bem, estou aqui viajando na maionese. Do que trata essa coletânea? São 7 contos que compartilham da mesma atmosfera, digamos, de decadência moral ou de paixão excessiva de mulheres que têm uma obsessão sentimental por um homem que deixa de gostar delas. Então, em todos os contos nós temos diferentes gradações de sentimentos dentro de relacionamentos que estão nesse processo de degradação, né? As mulheres muito obcecadas por um determinado homem, muito ligadas a eles, muito passivas, muito entregues a esse homem, e esse homem se afastando cada vez mais dessas mulheres. Essa edição foi dedicada pela Carmen Dolores ao Alberto de Oliveira. Deixa eu pegar aqui a dedicatória que ela escreveu. O Alberto de Oliveira era irmão da Amélia de Oliveira, que eu já comentei aqui quando eu comentei aquele livro Vida de Romance, da Maria de Lourdes Eleutério. Amélia de Oliveira foi noiva do Olavo Bilac, enfim, e aí o noivado terminou em um contexto assim pouco conhecido, ou de muita fofoca, digamos assim. Pois bem, a Carmen Dolores dedica essa coletânea de contos ao poeta Alberto de Oliveira, e aí ela vai dar a nota do que seria a coletânea, né, a natureza dessa coletânea. Escrevendo essas páginas, tive só como objetivo reunir e colocar sob as suas vistas algumas impressões que se prendem umas às outras como bagos de um só colar. E aí a gente já pode ter uma noção que são contos realmente que estão interligados por essa atmosfera, por esse sentimento obsessivo dessas personagens. Algumas personagens se repetem em contos e outros, e são realmente, como a autora coloca aqui, pérolas de um colar interligados. E isso a gente já viu, que esses contos estão ligados uns aos outros por atmosfera, por temas, por personagens que retornam. A gente já viu quando eu comentei um outro livro aqui da editora Mulheres, que é o livro Sedução e Heroísmo, da Regina Félix, a professora Regina Félix, que nesse livro ela vai comentar, fazer uma meta-interpretação de várias obras, uma delas Gradações, da Carmen Dolores. Pois bem, eu já disse que cada conto vai abordar aspectos ou fases talvez em uma ordem consecutiva de um conto a outro, fases de casos amorosos, fases de relacionamentos entre homens e mulheres, e os próprios títulos dos contos já dão a entender a natureza dessa gradação entre as fases de relacionamento, fases de sentimento. Então, o primeiro conto chama Início, o segundo Duelo, Calvário, Paixão, uma página de psicologia, Ilusão Morta e Epílogo. Então veja que estão em fases de degradação
de relacionamentos amorosos. E são relacionamentos amorosos predominantemente contados por um narrador em terceira pessoa sob o ponto de vista da mulher. Tá? Nós temos um conto em que há uma mulher que escreve uma carta para uma amiga, né, e conta em primeira pessoa, mas em geral nós temos esse narrador que conta sobre a perspectiva da mulher e algumas vezes entra na mente do homem, né, vai ter um conto em que nós vamos ter a perspectiva rapidamente de dos homens. E são todas mulheres sufocadas por uma paixão, obcecadas por um homem, que vão se tornando desnorteadas, tem uma certa noção de que estão desnorteadas, mas não tem muito controle sobre isso ou escolhem essa situação de submissão, de obsessão. E são todas situações em que a paixão excessiva dessas mulheres não é retribuída da mesma forma, na mesma moeda, digamos assim, pelo homem, muito antes pelo contrário. São homens que vão em um processo gradativo, uma gradação de afastamento, enquanto a mulher está numa gradação de aproximação, de obsessão, né, de busca. Então, aí o título, gradação de sentimentos, gradações nas fases de relacionamentos e encontros que estão interligados. Pois bem, no primeiro conto, chamado Início, nós temos uma viúva que está num trem, ela está viajando do Rio para uma localidade, talvez seja Petrópolis, não fica muito claro. É um dia chuvoso, ela se chama Lavínia, essa personagem vai voltar em um outro conto. E ela acabou de terminar um noivado com outro homem, ela é viúva, ia casar de novo com outro homem, descobriu alguma falcatrua, alguma coisa que ela não gostou, terminou com esse homem. E nessa localidade que ela chega de trem, um dia de chuva, ela encontra um famoso escritor, pelo qual ela até torce o nariz, que é o Roberto Vilar. Ela torce o nariz porque esse Roberto Vilar é republicano, e ela é monarquista, enfim, tal como a Carmen Dolores era monarquista, enfim. E esse Roberto Vilar é um escritor, e hoje ele é um funcionário público. E aqui nós temos já a natureza da força que ele começa a exercer sobre essa personagem Lavínia, à medida que eles se encontram, que ela começa a ouvir ele falar. Que primeiro ela começa, que lhe importava em suma esse tal Roberto Vilar, esse literato da Rua do Ouvidor, esse jacobino que pertencia ao grupo detestado dos inimigos do seu finado e querido imperador. Então ela já começa não gostando do cara, que é um começo típico de comédia romântica, né? Aquele tipo de os personagens não se batem, no final eles se apaixonam. Então ela tem uma profunda repugnância por esse Roberto Vilar, especialmente pelo seu republicanismo, que está nesse termo jacobino, né? E aí ela começa a ouvir o Roberto Vilar falar, e aqui ela já começa num processo de ser seduzida, como se ele fosse uma espécie de serpente, né? E aí, quando ele vai falando, né, um cara muito culto, um escritor, enfim, não havia dúvida, era a voz insuportável daquele homem perigoso tal, Roberto Vilar. Não, cumpria ser enérgico e desafiar aquela esquisita sensação de arrepio e de enleio que semelhante homem começava a produzir. Então ela começa com essa sensação de atração e repulsa, e ela vai se deixar atrair por esse Roberto Vilar. E aqui é interessante porque a Carmen Dolores, em todos esses contos, ela vai tratar da sexualidade feminina, né? Do desejo feminino. Um tema não muito presente, talvez, embora seja um tema marcante da literatura do final do século XIX, especialmente de um certo decadentismo. E aqui eu vou dizer que esses contos entram um pouco na atmosfera desse decadentismo do final do século XIX, uma coisa que eu vejo também na escrita da Crisanteme, que é a filha da Carmen Dolores, e ela veio depois, no início do século XX, eu vejo também um decadentismo tardio aí na escrita da Crisanteme, filha da Carmen Dolores. E eu comparo a Crisanteme com a Colette, aquela escritora francesa, né? Nesse aspecto da atmosfera, da decadência moral, do declínio, enfim. E nós temos um pouco disso aqui, talvez não tão forte quanto na Crisanteme, mas nós temos um pouco disso na Carmen Dolores aqui, com relação ao declínio moral, declínio pessoal, da dignidade pessoal dessas mulheres que se deixam decair por essa paixão, por um homem que não retribui a paixão que elas sentem. Voltando aqui, então o relacionamento entre a Lavínia e o Roberto evolui, e é uma sensação de vertigem da personagem realmente, que ela vai dizer, já não se analisava mais, como arrastada por uma corrente impetuosa para regiões desconhecidas, onde brilhava uma chama fulgurante e bela, entre nuvens de púrpura, a chamá-la, a atraí-la vertiginosamente, como um pecado, né? Mais uma vez essa figura da vertigem, da queda, né? E se longe de Roberto, Lavínia tentava ainda refletir e retroceder nesse declívio por onde se via rolar deliciosamente, cheia de vertigem, junto dele findava toda a sua energia, esmorecia toda a sua vontade. E aí ela se entrega para ele, e o relacionamento começa a degringolar.
né? E ela começa a se perguntar também no momento dessa entrega, e se ele a desprezar pela rapidez da sua queda? E procura dominar-se para conservar o seu prestígio de invencível. Não, não, murmura a custo. Mas o Roberto a enlaça e olha o que o Roberto fala. Eu te odiaria se não me cedesses. Veja aqui, sexualidade bastante explícita para aquele final de século, retratada aqui nesse conto. E aqui a gente já vê que o Roberto não presta muito, né? E aí o relacionamento evolui e começa a esfriar do ponto de vista do Roberto, e a Lavínia começa a ficar cada vez mais obcecada por causa disso, né? Começa já a degringolar. E por fim, os primeiros desvendamentos da verdadeira natureza de cada um, quando eles começam a conviver, né? Confundida até ali ao sopro da paixão e voltando gradualmente à independência dos impulsos próprios. Assim, as chamas de dois focos diferentes, enoveladas um instante por um turbilhão de vento, que era a paixão, apartam-se novamente e sobem isoladas, embora lado a lado. Costeiam-se, lambem-se, mas não se fundem mais. E aí, é interessante que a relação deles começa num dia chuvoso, e termina num dia de sol, né? Olha que interessante, o dia chuvoso já dá na nota de que essa relação ia degringolar. E termina assim, a ligação de Roberto Vilar e de Lavínia Olival abandona os flamejantes cumes do poético início com os seus arroubos, as suas ilusões e cegas esperanças para descer a trilha da prudência e dos hábitos estabelecidos pouco a pouco pela vontade do mais forte, do homem. Eu vejo aqui uma mulher que sucumbe à vontade do homem nesse relacionamento em que ela é claramente a mulher mais fraca. E a mulher que seria taxada aqui nesse meio como uma mulher decaída, né, que cedeu ao homem. Em duelo nós temos um casal também de amantes, a Luísa e o Armando. E a Luísa se deixa também obcecar por esse relacionamento, cegar por esse relacionamento. E ela até se diz... E me fechei no apertado círculo de um único objetivo, a sua paixão. Então, tudo que ela via era a paixão. Ela queria que o Armando gostasse dela. E o Armando, aqui nós temos o conto do Elo, né, em que nós temos a perspectiva do Armando, que ele vem dizer que ele precisa se defender dessa obsessão da Luísa, que ele precisa realmente se livrar dessa obsessão, e ele quer mesmo se livrar da Luísa, enquanto a Luísa quer captá-lo, né? Então, nesse duelo de olhares, duelo de desejos. E aí ele está pensando nisso e Armando parou aqui o seu raciocínio, porque dessa contemplação muda e ia nascendo em ambos um enternecimento suave, uma tristeza, como desejo de afogarem no simulacro de felicidade e ternura toda essa maldita lucidez que envenenava as suas melhores ilusões. Luísa deixou então pender a fronte sobre o ombro do amante, que a estreitou contra si. De repente, num amplexo violento, nervoso, quase brutal, buscaram eles esmagar nos lábios um do outro as terríveis verdades que pareciam escapar-se dos próprios beijos. Olha que as gradações de sentimento, coisa que a gente vê no título, né? Nesses parágrafos, e também o desejo feminino retratado nesses parágrafos aqui. E aí, aqui vai ter uma reflexão sobre a natureza do amor. O amor como duelo, como luta entre os sexos. E aqui poderíamos pegar essa reflexão como uma chave de leitura para o nosso romance que a gente vai ler em agosto, que é o romance A Luta, né? Uma das chaves possíveis. Eu já falei sobre esse romance, numa interpretação que eu dei a ele, no episódio podcast que eu faço da Carmen Dolores. E Luísa ficou meditando a sua janela engrinaldada de jasmins, como que ouviu na escuridão da noite levantar-se uma voz do silêncio das coisas, voz cruel, voz desanimadora, que lhe segredava a confirmação de todas as suas pungentes dúvidas. Dizia-lhe esse eco do íntimo pensamento que o amor é na sua realidade um duelo entre o homem e a mulher, os quais ocultam sob a recíproca adoração as armas do orgulho, do egoísmo, do insaciável domínio. Cada amante quer vencer o outro na inútil aspiração de possuir um ente que seja todo e exclusivamente seu. Mas como esse outro contém em si iguais ambições, cruzam-se eternamente os floretes, né, aquele espécie de espada flexível, que era geralmente usado pelas mulheres, num torneio que só termina quando um dos combatentes aceita a morna passividade de vencido. Nesse caso, entretanto, o vencedor se aborrece de firmar o cunho da sua força numa alma inerte, e a paixão se extingue por falta de luta e de alimento. Então veja aqui essa ideia do duelo, da luta, que é uma ideia que vai perpassar todos esses contos, e a gente pode usar essa ideia específica do amor como duelo entre os sexos
para fazer uma leitura talvez do romance A Luta. Fica essa dica aí para vocês. E a Luísa vai se perguntar, né, de que vale então? Será que vale a pena travar esse duelo, ter essa noção de amor? Será que não é preferível amar de uma outra forma, que o amor seja concebido de outra forma? E ela fica presa nessa pergunta. No conto Calvário, que é um conto dedicado a Roberto Vilar, veja que é um personagem que apareceu no primeiro conto. E nesse conto nós temos a Olga, então, né, temos aí o Roberto talvez seduzindo, flertando com várias mulheres aí ao longo desse livro. E a Olga está diante de um amante, talvez esse Roberto, que está partindo de casa e não diz quando volta. E ela está presa também nessa obsessão de sempre esperar esse tal de Roberto, que não fala quando vai voltar, e tem ela ali como um joguete. E aqui nós temos um momento em que ela faz uma reflexão de como eles estão em universos apartados. Ele que pode sair para a rua e ela que fica presa dentro de casa a esperá-lo. Mas não, apartava-se em silêncio, como ainda nessa noite, julgando tê-la indenizado da sua reserva com as banalidades amáveis de um adeus polido, né? Quando o Roberto, né, o amante, vai embora. E lá seguia pela escuridão, pisando firme, calmo, bem equilibrado, a pensar na sua vida, enquanto ela voltava para dentro desse cenário de amor, ainda quente da sua presença, respirando as emanações do seu hálito e do seu cigarro. Então vamos aqui, o âmbito da esfera pública é o âmbito do homem, que sai à rua, né? Que tem uma vida para além desse relacionamento. Enquanto que a mulher está presa ao âmbito privado, ao âmbito doméstico, e a vida é totalmente sufocada por esse relacionamento um tanto abusivo, né? De um homem que não diz quando vai, quando vem, e que vai embora quando quer. Em seguida, nós temos o conto Paixão. Nós temos um personagem, o personagem Renato, que está visitando uma mulher que ele amou muito, há muito tempo atrás, a Helena. Há 9 anos ele amou essa mulher, partiu, porque ela era esposa de um primo dele. Ela, na época, era coquete, né? Assim, uma mulher que conquistava todos, e deixou muito claro para ele que gostaria de flertar com ele, mas não queria ele por amante. Ele ficou machucado, também uma situação complicada, ela era casada. E foi viajar para os Estados Unidos, para a Europa. Está voltando 9 anos depois, sabendo que ela se isolou. A família considera que ela ficou meio doida. Ela está totalmente isolada, totalmente diferente da mulher que ela era, né? Uma mulher sociável, enfim, coquete. E ele vai visitá-la num lugar afastado, um bairro até mais empobrecido, para saber o que aconteceu com a Helena. E aí ela vai dizer que ela se apaixonou por um homem, e ela está obcecada por esse homem. Ela decidiu se afastar como uma forma de não passar vergonha, né? Quando o homem vai embora, que as outras pessoas fiquem notando a tristeza dela, e também não passar vergonha de ser visitada por esse homem. Então é por isso que ela se afastou, porque ela está muito ligada a esse amante. E aqui tem um momento em que ela vai dizer um pouco da natureza dessa relação, que tortura, nunca rir livremente, nem chorar a gosto, peada sempre pelo temor de desagradar. Então veja que ela está presa a uma relação psicologicamente abusiva, né? E o Renato fica chocado com isso. Ela é uma mulher totalmente diferente da mulher que ele amou. Ele até sugere, foge comigo, vem comigo. E ela diz, não, eu amo outro homem, nosso tempo já passou. Então ela está assim, lutando com essa paixão. Nesse momento que o Renato a visita, ela já é viúva, né? Quando ele era apaixonado por ela 9 anos atrás, ela era casada com prima, que ela se tornou viúva, mas se apaixonou por um outro homem. Nós temos em seguida uma página de psicologia, que é o conto em formato epistolar, que é escrito pela personagem Lavínia, que é a personagem que apareceu aí no nosso primeiro conto, se vocês vão lembrar, a Lavínia que se apaixonou pelo Roberto Vilar. E aqui ela vai escrever para a amiga Dora sobre essa paixão que deu errado. E ela vai dizer que ela fugiu, que ela tentou se afastar, outra personagem que tenta se afastar. E por isso fugiu, num supremo arranco de egoísmo vital. Quero afinal viver e preciso reunir as minhas forças longe do foco que as destrói e reagir, chicotear o meu orgulho para dele tirar elementos de resistência às covardias dissolventes da minha vontade. Olha só a escrita da Carmen Dolores. E aqui ela vai explicar para a amiga a natureza desse relacionamento, como que estava totalmente errado desde o início, né? Que ela se dividiu em 2 mulheres diferentes. Eu tracei 2 linhas paralelas na minha existência. Uma para os meus encargos e deveres de família, outra para os delírios do meu coração. Vamos lembrar que ela era viúva, né? E entrei a viver dessa dupla vida, levando à primeira um espírito perturbado, funcionando automaticamente só por violento esforço da minha vontade e da minha retidão. E a segunda, todo o calor, todas as veemências do meu sentimento exaltado. E aí ela começa a contar para mim que deu errado, né? O Roberto não tinha por ela a mesma paixão que ela tinha por ele. E aqui nós vemos novamente uma menção ao título do livro, né? A ideia de gradação de sentimentos. De gradação em gradação, finalmente, por insensíveis matizes, foram se deslocando os nossos papéis.
E achei-me eu no do homem, soprando-lhe o desejo, atraindo-o, cercando-o de adorações, de mimos, de agrados. E ele no da mulher, indolente e caprichoso, regateando seus sorrisos, hoje grave e terrificante, depois condescendente e terno, abrindo com uma palavra intencional horizontes novos à minha fácil esperança, e logo a destruindo com insinuação diversa. Veja que um homem, veja aqui, primeira ideia da Carmen Dolores do que sejam papéis masculinos e femininos. O papel masculino é um papel ativo, de sedução ativa, que é o papel que a personagem começa a assumir quando ela vê que o homem, né, que o Roberto tá pulando fora. Então ela começa a ser mais ativa para captá-lo. E o que a Carmen Dolores vê como um papel feminino, né, o papel de receber a sedução, de receber o afeto. E no caso aqui, o Roberto se comportando como uma coquete, né, aquela coquete que conquista, né, dá um pouco de linha, depois tira, enfim, Roberto se comportando dessa forma, que é um comportamento que a Carmen Dolores vai criticar muitas vezes nas suas crônicas, né, esse comportamento do coquetismo feminino. O próximo conto se chama Ilusão Morta, e nós temos a personagem Flávia, que está numa casa na qual ela recebia esse amante. Parece que ela era mantida nesse lugar, e um amante quer que ela vá embora dessa casa, e aí ela vê isso como um símbolo do fim do relacionamento, né? E mais uma vez, nós temos aqui uma referência ao título do livro, Gradações de um Sentimento de Homem, né? Que ela começa a lembrar de como ele era antes, que queria atraí-la para ficar sempre com ele, e agora tá querendo que ela vá embora, se afaste daquele lugar. Então, gradações de um sentimento de um homem. E ela vai embora dessa casa, vai para o Rio de Janeiro, e lá ela vê o vê novamente, e ela vê que o sentimento dela tá diferente. Ela ainda ama esse homem, mas ela ama sem ilusões. E ficou pasma ao sentir-se assim inerte, ficou assombrada e pôs-se de repente a tremer como uma corça cativa que entrevê a possibilidade de uma libertação dessa paixão, né? Ela vê o amante, em vez de se sentir feliz, ela sente uma tristeza. Ela ainda o ama, mas ela começa a dissecar essa paixão. Ela já está num processo de superação dessa paixão, talvez. É engraçado que a leitura que a Regina Félix faz desse conto, ou de todos esses contos, é realmente uma leitura, uma meta-leitura, digamos assim, né? Eu comento isso naquele vídeo que eu fiz sobre o livro dela, que é os diferentes passos de uma mulher na libertação realmente de uma paixão, de uma obsessão por um homem. Talvez uma leitura que nem sei se a Carmen Dolores concordaria com ela, né? Mas é uma meta-leitura, uma leitura interessante, uma leitura muito própria da Regina. E o último conto é o epílogo, que nós temos a personagem Carmen, que também é uma viúva. Ela tá lá num local público com a sobrinha e parece que é um homem flertando com ela, e a sobrinha, Clara, fala assim: "Ô tia, ali, aquele cara ali tá flertando com você". E essa viúva, ela começa a conversar com esse cara que tá flertando e tal, mas ela ama outro homem. Ela ama outro homem que não a ama. Então nós temos aí vários personagens que compartilham essa condição, né, de viúva, tem uma certa liberdade nessa sociedade, mas estão obcecadas por um homem que não as ama. E também são mulheres que já passaram ali da fase de juventude, né? São mulheres mais maduras. Então é interessante que a Carmen Dolores trabalhe com essas personagens. A personagem da viúva, a personagem da mulher madura, a sexualidade feminina, e principalmente a personagem da mulher madura que vê a mocidade ir embora. Nessa condição de mulher que vai se perder a mocidade, né? Que é o caso dessa personagem aqui, da personagem Carmen. E aí tem um momento que ela vai comparar os dois homens, o amante que ela ama e esse cara aí que tá flertando com ela na rua, né? Nele, em suma, estava encarnada a legítima aventura com o seu período efêmero de arrastamentos fugazes. Nesse cara aí, senhor Penaforte, que tá flertando com ela. Mal velados pela comédia de sentimento que resguarda o pudor humano. No outro, o amante, né, que ela realmente ama, e os olhos de Karen procuraram ainda os pontos luminosos que tremiam ao longe, no outro estava resumido o misterioso enigma da fascinação de um ente sobre outro ente, levada ao grau do incompreensível, do quase sobrenatural. Com o Sr. Penaforte, o prazer fácil e depois o vazio sem saudades. Com esse, que lhe tomara o coração, toda a insaciabilidade, um amor imenso e sempre incontentado, e dor surda de nunca inspirar o que sentia, e o ciúme traiçoeiro acampado ocultamente no fundo da alma, estragando tudo, desconfiando de tudo, e a ânsia de dedicações inúteis entumecendo-lhe sempre o peito, como onda amarga que se quebra e volta, renasce e torna a quebrar-se, eterna e indomável, essa natureza da paixão
que a Carmen luta por esse homem que não a ama. Eu quis ler esses trechos para que vocês tenham noção da escrita da Carmen Dolores nesse livro Gradações, e desse gostinho de decadentismo mesmo, e que nessa atmosfera de declínio de uma mulher, declínio moral de uma mulher, né, até consigo mesma, é uma mulher que se vê realmente submetida a uma paixão, reduzida a uma paixão, nessa atmosfera realmente me lembra um pouco a Colette, né, na literatura francesa e, enfim, literatura do decadentismo em geral do final do século XIX. É isso, espero que tenham gostado desse vídeo, especialmente naquele ponto que eu abordo sobre a natureza do amor como duelo, né? Vamos lembrar disso quando nós lemos o romance A Luta. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo, no próximo livro.